E além disso, os bons meninos devem obedecer a sua mãe. Ah, você diz isso porque você não tem mãe. Mas se eu tivesse, eu não desperdiçaria desobedecendo. O que ele deu pra você? Me deu um caminhão. E você não gostou? Eu lembrei que a zeladora aí da vida teve um filho e... Olha, e já volto. Ô, Chaves! Aconteceu alguma coisa com o Chaves? Vamos pensar que foi o Papai Noel que trouxe. Você deu seu caminhãozinho pro filho da zeladora? Mas é claro, não sabe que ele é um menino pobre? Você gostaria de ter dinheiro para comprar um brinquedo para você? Não, se eu tivesse dinheiro, eu preferia comprar coisa de comer. O que significa isso? É o meu café da manhã de todas as manhãs. O que eu vou fazer? Sim, porque o senhor é meu amigo, ninguém só me convidou para comer.